O Brasil está ruim, até quando vamos aguentar? Tem uma pergunta que eu venho me fazendo há um tempo, e hoje eu quero fazer ela pra você também. Até quando a gente vai aguentar? Não é pergunta retórica, não é pra gerar engajamento, é pergunta de verdade. Porque eu olho pra esse país e vejo gente cansada, vejo o preço subindo, vejo o salário parado, vejo gente desistindo de sonho que parecia simples, e em algum momento isso para de ser caso isolado e passa a ser padrão. Então vamos pensar juntos sobre isso, sem pressa, sem grito, só reflexão mesmo. O que significa está tudo caro? Quando alguém fala que está tudo caro, a primeira reação costuma ser balançar a cabeça e seguir o dia. Já ouvimos isso tantas vezes que a frase quase perdeu o peso. Mas para um segundo e pensa no que essa frase realmente significa na prática. Significa que o mesmo salário de 6 meses atrás compra menos hoje. Significa que a mesma rotina de trabalho gera menos resultado. Significa que o esforço continua igual ou até aumenta, mas o retorno desse esforço encolhe mês após mês. Isso não é sensação, isso é matemática. É inflação comendo poder de compra, enquanto o salário fica parado, esperando reajuste que sempre vem atrasado e sempre vem menor do que precisava ser. E quando isso acontece ano após ano, a pessoa não fica só com menos dinheiro, fica com menos esperança, porque trabalhar duro deveria significar progresso. E quando isso para de acontecer, alguma coisa importante quebra na cabeça de quem trabalha. Por que a gente aguenta tanto tempo? Agora vem a pergunta difícil. Por que a gente aguenta? Eu acho que tem algumas respostas e nenhuma delas é simples. Primeiro, porque a gente não tem muita escolha. Sair do país exige dinheiro que a maioria não tem. Trocar de emprego nem sempre resolve, porque o problema não é a empresa, é o país inteiro. Então a pessoa aguenta porque parece que não tem alternativa real. Segundo, porque a gente foi acostumado a normalizar o difícil. Cresceu ouvindo que o Brasil é assim mesmo, que sempre foi complicado, que reclamar não resolve. E essa normalização vai anestesiando a indignação até ela quase desaparecer. Terceiro, e talvez o mais triste, porque a gente tem esperança, mesmo cansado, mesmo vendo as coisas piorarem, ainda tem uma vozinha dizendo que talvez melhore, que talvez o próximo ano seja diferente, que talvez essa geração consiga o que a anterior não conseguiu. Essa esperança é bonita, mas ela também é o que segura muita gente num lugar de aguentar calado por tempo demais. Sabe por que esse país é um país de merda? Porque aqui as pessoas tratam político como se fosse uma mãe e um pai. Não sei se é porque esse país é um país repleto de pessoas carentes e elas precisam uma figura paterna, uma figura materna, e aí eles escolhem políticos. É por isso que esse país é uma merda e ele vai continuar na merda. Que aqui não entendem o básico da política. Político é funcionário. Independentemente se ele é de direita, de esquerda, de centro, do caralho, ele é funcionário seu que paga imposto. Por que eu tô falando isso? Porque essa idolatria veta automaticamente o questionamento, a cobrança aos políticos. Pessoas que idolatram esses caras não cobram eles como deveriam cobrar. Uma pessoa postou uma foto no Twitter de uma compra que fez, postou o preço da compra. E aí ela comprou ali cenoura, comprou azeite, comprou um sabonete. Aí falou, galera, tá muito caro. Essa comprinha de merda deu 100 e poucos reais. E vieram os gadinhos, né? Os fãs de político. Ah, mas também quer comprar azeite? Ah, mas também quer comprar Protex, que é um sabonete mais caro? Assim, a culpa da compra ter dado cara não é das cagadas que o governo tá fazendo. É do Zé, que foi comprar, que foi fazer a compra. Em outro post, abaixo desse, a outra pessoa postou uma outra compra com Guaraná Antártica. Guaraná, galera, um Guaraná. Aí veio o infeliz, o fã de político. Na Antártica tá de sacanagem, né? Também quer luxar com Guaraná Antártica, filha da p***. Eles merecem essa gente no poder. Juro pra vocês, galera, se vocês têm condições, saiam daqui. Não tem jeito de dar certo. Porque não é essa idolatria, não é só da esquerda. A direita também acontece. É enraizado no povo brasileiro idolatrar essa gente. Isso não vai mudar. Então saiam daqui. E me perdoem se eu perdi a linha, mas é porque esse assunto não dá pra mim, tá ligado? Mas é isso, galera. Tamo junto aí. Tchau, tchau, tchau. O custo invisível de aguentar demais. Aqui eu quero te fazer pensar numa coisa que a gente raramente para calcular. Aguentar tem custo, não é neutro, não é de graça. Toda vez que você engole uma indignação, toda vez que você aceita o preço absurdo sem questionar, toda vez que você trabalha mais um pouco sem ver retorno justo, alguma coisa em você vai se desgastando. Esse desgaste não aparece de uma vez, aparece devagar. Vira cansaço crônico, vira aquela sensação de viver no automático, vira a dificuldade de sonhar com algo maior porque a energia toda já foi gasta
gasta só para sobreviver o mês. E o mais preocupante é que esse desgaste se acumula em silêncio. A pessoa não percebe que tá ficando mais pesada até o dia que ela não consegue mais carregar e desaba, seja chorando, seja desabafando, seja simplesmente desistindo de tentar. Será que esse é o preço que vale a pena pagar para continuar aguentando do mesmo jeito? O que seria diferente se a gente parasse de aceitar? Deixa eu te propor um exercício de imaginação rápido. Imagina um país onde o trabalhador exige reajuste real, não simbólico, onde o consumidor pesquisa, compara, denuncia preço abusivo em vez de aceitar calado, onde o eleitor cobra resultado de quem promete e não esquece a promessa depois da eleição. Não é utopia, impossível. É só o que aconteceria se a maioria das pessoas decidisse que aguentar tem limite. O problema é que isso exige movimento coletivo, e movimento coletivo é difícil quando cada um está ocupado só sobrevivendo o próprio mês. Mas vale pensar, será que o motivo de continuar tudo igual não é justamente esse? Será que o sistema não se sustenta exatamente porque sabe que individualmente cansado, ninguém consegue cobrar nada com força suficiente? Até quando, então? Eu não tenho a resposta certa para essa pergunta. Sinceramente, não tenho. Mas eu acho que a resposta não é uma data, não é um governo, não é uma eleição específica. Acho que a resposta é o momento em que cada pessoa decide que aguentar do jeito que está não é mais aceitável. Pode ser cobrando mais do político que te representa. Pode ser questionando preço que não faz sentido. Pode ser simplesmente parando de normalizar o difícil como se fosse destino inevitável. Porque enquanto a gente continuar aguentando em silêncio, o sistema não tem motivo para mudar. Ele funciona exatamente porque a maioria aguenta. E talvez essa seja a reflexão mais importante que esse vídeo pode te deixar. Não é sobre culpa, não é sobre achar que você devia ter feito mais. É sobre perceber que aguentar tem um preço e que esse preço já está sendo cobrado de você, mesmo que você não tenha percebido ainda. Até quando você vai aguentar? Pensa nisso com calma. Não precisa responder agora, mas precisa pelo menos se perguntar. Se esse vídeo te fez pensar em alguma coisa, se inscreve no canal Haranel. Aqui a gente fala o que é real e às vezes o real é só fazer a pergunta certa. Ativa o sininho e manda esse vídeo para alguém que também precisa parar e pensar. Até o próximo.